Fala aí pessoal, hoje é dia do vídeo mais esperado do mês, que é o dia da atualização da carteira do canal. Embora vocês estejam vendo esse vídeo no dia 1º de agosto, mas esse atraso teve um bom motivo que eu já vou explicar para vocês. E além da atualização da carteira, eu trago um giro de notícias com as notícias mais importantes do mercado financeiro que tem a ver com os nossos investimentos agora do mês de julho. Então, bora pro vídeo. Antes de começar, aquele grande favor que eu te peço, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas e curta esse vídeo para que o YouTube entenda e distribua esse vídeo para mais e mais pessoas. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, os meus pedidos estão ajudando, porque a gente passou até dos 50%, a gente está com 60% das pessoas que assistem os meus vídeos são inscritas no meu canal. Isso é muito legal e eu só tenho a agradecer vocês. Mas bora para o giro de notícias. E a primeira notícia é a respeito da mentoria Liberdade é Logo Ali com fundos imobiliários, que é a minha mentoria. Finalmente eu tirei ela do papel. É um projeto bem ambicioso, muito conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Embora vocês já saibam, quem me segue lá no Instagram e assiste meus vídeos aqui no YouTube, já sabe a qualidade e a quantidade de materiais que eu trago para vocês de forma gratuita. Mas essa mentoria ela tem o objetivo de transformar você num investidor em um especialista em fundos imobiliários. Eu estou trazendo para vocês tudo aquilo que eu aprendi durante os meus mais de 10 anos investindo nessa classe de ativos. Eu vou mostrar para vocês aqui o site da mentoria e o programa dela para vocês terem uma noção do quão completa é essa mentoria. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, o objetivo dessa mentoria é tornar você que fizer um especialista em fundos imobiliários, deixar de ser investidor e se tornar um especialista em fundos imobiliários. E a única diferença que vocês vão ter depois de fizer a mentoria comigo, a diferença para mim vai ser só a experiência que eu tenho um pouco a mais do que vocês. Mas em termos de conhecimento, de conteúdo técnico, vocês vão estar exatamente iguais a mim, vão fazer as mesmas análises que eu faço, inclusive podem até ser melhores do que eu, que é o que eu espero. E nessa primeira turma eu trouxe alguns bônus que eu entendo que essa primeira turma, ela é a turma que está me dando a maior força e a maior alegria de estar fazendo esse projeto, de continuar e tirar do papel, porque sem essa primeira turma, nada disso funcionaria. Então por isso que essa primeira turma eu pretendo levá-la para o resto da minha vida. É a turma que está me dando a oportunidade de realizar um sonho. Por isso que para essa primeira turma eu vou trazer muito benefício, muito conteúdo para ela. E o primeiro deles é que essa primeira turma, ela vai participar comigo para o resto desse projeto. Sempre que tiver uma turma nova, regravações, lives que eu fizer, essa turma 1 vai participar sem custo nenhum. Eles estão participando comigo desde o início, então é uma maneira de eu recompensar essa primeira turma em relação a isso que eles estão fazendo. Por isso que somente isso vai acontecer para a primeira turma. Para as próximas turmas, todas vão ter prazo de acesso. Obviamente não será um prazo curto, mas todas vão ter prazo. Já a primeira turma, ela vai ter acesso vitalício a todos os conteúdos que eu produzi referente a essa mentoria. E o segundo bônus, que eu acho que é muito legal, principalmente para quem me ajudou no processo do livro Evolução Financeira, quem comprou o livro e fizer a inscrição na mentoria vai receber o valor do livro de volta. O processo da devolução eu vou explicar para vocês como vai ser, mas vai ser via Pix, só a questão do prazo mesmo para inscrição ser processada. Provavelmente vai ser durante a segunda semana da mentoria que eu vou fazer a devolução e vai ser por Pix mesmo. Os alunos que fizeram a compra vão me passar o Pix e eu vou devolver o dinheiro sem problema nenhum. Então, se você ainda não comprou o livro e quer participar da mentoria, compre o livro porque ele vai sair de graça para você. E o terceiro bônus, que eu acho que é um dos mais fantásticos que eu estou fazendo para essa primeira turma, que é um relatório mensal a partir do final da mentoria. Todos os alunos vão receber um relatório mensal por um ano, ou seja, 12 relatórios, onde eu vou mostrar todas as movimentações que eu fiz no mês, todas as compras dos fundos imobiliários, os preços que eu pratiquei e outras oportunidades também. E o importante desse relatório é que eu vou trazer oportunidades, inclusive, de fundos que eu não tenho em carteira. Mas não porque eu não goste dos fundos, mas é porque, por exemplo, eu tenho um limite de fundos de papel e tenho um outro fundo de papel que é excelente, só que eu só não tenho ele na minha carteira porque
ia ficar muito carregado desse tipo de ativo, mas é uma excelente oportunidade. Eu vou colocar isso para vocês, inclusive passando todo o racional por trás desses preços. Então é esse relatório que eu vou trazer para vocês durante um ano, que é muito bacana. E aqui toda a programação, a gente tem, eu desenvolvi essa mentoria tendo 10 módulos, sendo o primeiro módulo um módulo de boas-vindas, um de nivelamento de conhecimento com aulas que eu preciso passar para vocês antes de vocês entrarem no mundo dos fundos imobiliários, até para balizar o conhecimento, passar a questão de diversificação, riscos de renda variável, é muito importante ter isso. O foco que é o longo prazo, e essa parte aqui é muito bacana, que investir deve ser chato, é uma aula que pelo nome parece ser bem polêmica, mas é muito bacana e vocês vão entender o porquê disso, quanto você vai querer receber de renda. O módulo 2, que já é um módulo sobre fundos imobiliários, mas é uma questão mais macro, origem dos fundos imobiliários, segurança, a regra dos 95%, vantagens e desvantagens de se investir em fundos imobiliários, investir em imóvel físico ou fundo imobiliário. Então é muito bacana assim, essa parte conceitual. Depois, a parte que é o módulo que eu acho mais importante, que é a questão dos indicadores e fundamentos. Eu até falo isso na mentoria, que essas 3 aulas são as mais importantes, que é com base nela que todas as análises de fundo imobiliário serão feitas. Para chegar no preço de compra, vocês precisam conhecer todos os indicadores de todos os fundos. E aqui eu tenho no módulo 4, fundos de tijolo, módulo 5, fundos de papel, o módulo 6, os outros tipos de fundo. E no módulo 7 a gente vai montar a carteira, vai ter a minha estratégia, que é do time de futebol, a estabelecer o preço de compra e a montagem da carteira com indicações e análise de carteira de cada um dos alunos. E depois a gente vai ter o módulo 8, que é o módulo extra, onde eu vou falar sobre emissões, vou falar sobre imposto de renda, quando vender um fundo, que é importante saber também, embora a ideia é sempre comprar, mas eu vou falar quando a gente vende, e vou fazer uma aula sobre laudo de avaliação. E aqui no final, por fim, é onde todas as lives, eu vou explicar para vocês o que são as lives, mas é aqui onde todas as lives do curso vão estar gravadas para vocês assistirem, quem não puder assistir, e conteúdos extras que eu vou trazer, são muito bacanas, vou trazer convidados também. Aqui alguns depoimentos. Então todas as aulas têm material didático, vão ter mentoria semanal, como eu falei para vocês, são lives semanais. E aqui é um ponto muito bacana, a gente vai ter uma comunidade dentro do Facebook, onde eu trouxe isso do curso do Thiago Nigro, que funcionou muito bem, onde os alunos podem fazer perguntas, eu vou lá e respondo as dúvidas pessoalmente, sou eu mesmo que respondo, eu vou poder fazer análise de carteira, vou trazer notícias para vocês, vou falar sobre preços de compra atuais, então além do relatório mensal, eu vou fazer mais atualizações no Facebook também. Eu acho que essa comunidade é um dos grandes bônus que tem nesse curso. E aqui por fim o valor, pessoal, aqui tem todo o valor daquilo, tudo que vocês estão levando, que é a mentoria, o acesso vitalício, a vitalício à comunidade, inclusive a primeira turma vai continuar com acesso à comunidade vitalícia, os relatórios mensais por um ano. Então, se a gente fosse levar tudo em conta, daria 6.074, mas o valor é esse. É 677 à vista ou 12 vezes de 67,57. Lembrando que esse valor não tem o desconto ainda, que eu vou deixar aqui para vocês. E esse aqui é o cronograma da mentoria, como vocês podem ver. Vai começar na próxima segunda, dia 7/8, onde eu vou fazer uma live de abertura com os alunos e vou liberar os módulos 1 e 2 para os alunos. Aí na quarta-feira, dia 9, tem uma live Tira Dúvidas. E assim por sequência, liberação do módulo 3 no dia 14, no 21/8, liberação do módulo 4, 25/8, liberação do módulo 5. Veja que eu deixei o módulo 3, que é aquele módulo dos indicadores, ele muito próximo, uma semana para poder estudar, porque é um módulo muito importante. E aí, então, a ideia é que a mentoria ela tenha por volta de um mês, ou de 4 a 5 semanas, sendo a última live de Tira Dúvidas no dia 5/9. Aqui, inclusive, nas quintas e sextas-feiras, inclusive até nos sábados, eu pretendo fazer outras lives trazendo convidados, porque essas lives aqui serão lives de Tira Dúvidas. Então vai ser muito bacana, muito conteúdo para vocês. É um projeto fantástico. E lembrando que a primeira turma ela vai continuar tendo acesso a tudo que eu produzi depois desse encerramento do dia 5/9 aqui.
Continuando o nosso giro de notícias, agora saindo um pouco de mim e voltando mais para o cenário macro, a gente teve no começo do mês a aprovação da reforma tributária na Câmara. Eu até gravei um vídeo, que é esse vídeo aqui, onde eu expliquei e dei a minha opinião sobre a reforma. Quem não assistiu, assista, que está bem bacana. Mas em resumo, qual que é a ideia dessa primeira fase da reforma? É focar no consumo, impostos de consumo, que é o ICMS, que é o IPI, que é o PIS, COFINS, que são impostos referentes ao consumo. E a ideia é unificar esses impostos no IVA, que é o índice de valor, é o imposto de valor agregado. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A reforma foi aprovada na Câmara, ela ainda está no Senado. Provavelmente o Senado deve colocar os pitaquinhos dele lá. Mas o que a gente tem que ficar esperto também é no próximo semestre, é agora no segundo semestre, onde provavelmente vem o texto para a reforma da renda, que aí entra os rendimentos, porque a gente pode estar falando, inclusive, da tributação sobre os dividendos em ações, sobre a tributação em fundos imobiliários, e aí a minha opinião, eu acredito que na parte de ações de empresas, a parte de juros sobre capital próprio provavelmente deve alterar, e inclusive eu acredito até que seja aprovada a tributação sobre dividendos em ações. Já em fundos imobiliários eu acho um pouco mais difícil, porque a gente tem a bancada do agro, que é muito forte e vai fazer uma pressão muito contra isso. Aí vocês podem estar perguntando, mas Eric, o que o agro tem a ver com os fundos imobiliários? Lembrem, os FIAGROS, que são fundos de investimento relacionados a agronegócio, que foram pavimentados, eles pegaram a estrada que os fundos imobiliários tiveram, inclusive estão incluídos na mesma lei de fundos imobiliários, também se beneficiam dessa isenção. E isso está ajudando a cadeia do agronegócio a evoluir demais essa questão dos FIAGROS. Então a bancada é muito forte. Inclusive eles até aprovaram o marco temporal há um tempo atrás, que era uma proposta que é contra o governo. Então a bancada é muito forte. Então se houver tributação nos fundos imobiliários, provavelmente vai ter tributação nos FIAGROS. E a bancada agro ela é muito forte. Então por isso que eu acredito que na questão de fundos imobiliários não deve ter alteração na questão dos rendimentos, mas a gente vai ficar de olho. Agora, a segunda notícia que eu quero passar para vocês é que mais um mês a gente teve deflação, que foi agora em junho. Como vocês podem ver aqui, a deflação de junho foi de 0,08%. E provavelmente a de julho também vai vir como deflação, como vocês podem ver aqui. Os dados do IPCA 15, que é uma prévia da inflação, registrou uma deflação agora em julho de 0,07%, principalmente devido à redução de contas de luz e de alimentos. Mas o que essa redução na inflação, essa deflação, impacta nos nossos investimentos, principalmente nos fundos imobiliários? Lembre, pessoal, a gente tem fundo imobiliário, principalmente os fundos de papel, que são indexados na inflação. E quando a gente tem fundo imobiliário que tem uma parte do seu rendimento atrelada à inflação, isso certamente significará uma redução nos rendimentos pagos por esses fundos, o que naturalmente vai trazer uma queda na cotação deles. Então a gente tem que ficar muito esperto nos fundos imobiliários, principalmente nos fundos de papel. Um outro ponto também que a gente tem que observar é que tem alguns fundos imobiliários, principalmente fundos de papel também, por isso que eu falo que a inflação ela está muito mais relacionada com fundos de papel, em princípio, no curto prazo, porque tem alguns fundos de papel, como eu falei para vocês, que tem a receita deles, todos os CRIs indexados à inflação. Por outro lado, a alavancagem desses fundos, as dívidas que eles contraem para comprar novos CRIs, estão indexados ao CDI. Então você tem uma inflação caindo e um CDI ainda se mantendo no patamar, embora com essa redução de inflação, o Banco Central se vê cada vez mais inclinado a reduzir a taxa de juros na próxima reunião, mas mesmo assim, a taxa do CDI, da Selic, ainda está muito alta, lá por volta dos 13,75%. Se cair, vai cair 0,25% ou 0,5%, não vai baixar dos 13%, mas imagina, um fundo que tem a sua receita atrelada ao IPCA negativo e sua dívida atrelada ao CDI a 13%, você tem um descasamento da receita. O CPTS é um dos fundos que sofre muito com isso, por causa desse descasamento entre receita e despesa. Você vê o passivo do fundo aumentar muito, o que faz com que o risco para investir nesse fundo aumente, fazendo com que a cotação dele caia também. É um outro ponto que a gente tem que ficar muito atento. E, inclusive,
para algumas empresas também, essa questão da diferença do juro real tá muito alto, que é o que é o juro real? Eu até expliquei isso no vídeo da carteira anterior. É a diferença entre a inflação e a taxa de juros. Olha, se a gente pegar nesse dado aqui que eu tô mostrando para vocês, a nossa inflação, como vocês podem ver aqui, tá por volta de 3,12% nos últimos 12 meses. Então, se a gente pegar a taxa de juros a 13,75, a gente está com um juro real de praticamente 10%. E se a gente pegar empresas como a Taesa, por exemplo, que eu gosto de usar como exemplo, é uma empresa que a receita dela, assim como o CPTS, que eu falei para vocês, é atrelada ao IPCA. Então, toda a receita que a Taesa recebe está atrelada ao IPCA. Já a dívida dela é atrelada, uma parte dela é atrelada ao CDI. Então, você tem um descasamento de receita, o que faz com que o passivo também dessa empresa aumente. E aí, provavelmente a cotação dessas empresas cai. Para empresas que têm muita receita atrelada à inflação, esse juro real muito alto, ela impacta muito forte, negativamente. Então a gente tem que ficar de olho nisso também. Para essas empresas voltarem, o CDI precisa cair, a taxa Selic precisa cair para elas poderem ter uma melhor relação entre receita e despesa. Mas antes de sair desse assunto de inflação, eu recebi uma pergunta no meu direct muito bacana que eu queria compartilhar com vocês. Por que não vemos os produtos caírem de preço se a inflação caiu? Como eu mostrei nessa imagem aqui para vocês, de fato a inflação caiu e ela vem caindo, como a gente viu lá que teve deflação em junho e provavelmente a gente vai ter deflação agora em julho também. O que é importante de falar aqui sobre o IPCA é que é uma medida de inflação que na maioria das vezes não representa a realidade. Isso porque o IPCA ele mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços de uma faixa de salário de 1 a 40 salários mínimos. E convenhamos, o consumo de uma família, de uma pessoa que recebe um salário mínimo é bem diferente do consumo de uma pessoa que recebe 40 salários mínimos. Por isso que a realidade se mostra diferente para algumas pessoas. E um outro ponto importante sobre essa cesta é o que vocês podem ver nessa imagem aqui. Como vocês podem observar, existem diferentes tipos de diferentes serviços e consumos que se diferem muito de pessoas que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Então nessa cesta aqui, podem ter produtos que sobem muito de preço, outros que caíram, e por exemplo, se na média alguns caíram menos do que outros, a inflação vai cair, o IPCA vai ser menor. Mas exatamente os que subiram mais podem ser os que afetam diretamente as pessoas, por exemplo, de baixa renda. E aqueles que caíram de preço, por não fazer muito parte da realidade dessas pessoas, nem passa despercebido. Quer ver um exemplo aqui? Vamos voltar para a imagem. Se a gente pegar a habitação, que representa 15% do IPCA, para pessoas que recebem até 40 salários ou 40 salários ou mais, esse item ele tem pouca importância, pois certamente essas pessoas possuem casa própria ou não têm muita dificuldade em ter esse tipo de gasto. Já pessoas que têm um salário mínimo, qualquer variação desse item pode ser muito significativo. Já se a gente pegar, por exemplo, educação, como vocês podem ver aqui, que representa, embora seja 6% do IPCA, mas é significativo, uma pessoa que tem um salário mínimo, talvez não impacte tanto um aumento na educação, porque aquela pessoa que recebe um salário mínimo, primeiro ela está pensando na sobrevivência, ela está pensando em colocar comida dentro de casa. Então, não vai pensar em fazer cursos para melhorar a sua qualificação ainda. Ela precisa primeiro pensar na base da pirâmide, que é a sobrevivência. Já pessoas que recebem 40, até cima de 40 salários mínimos, esses itens de educação podem fazer diferença, podem ser percebidos aumentos, porque a pessoa pode estar buscando cursos novos, novas faculdades, novos MBAs. Então, nesse item pode ser significativo um aumento ou uma redução. Por isso que a inflação, algumas vezes, ela não pode, por exemplo, essa deflação, essa queda da inflação, pode não ser sentida em alguns produtos, porque tem produtos que têm uma grande demanda, principalmente alimentação, embora a gente tenha visto lá naquela imagem que a deflação de julho ela tem muito a ver com a queda dos produtos, com os preços de alimentação, mas a grande parte da cesta básica ela não sofre redução porque tem uma grande procura. Então acaba que esse aumento de produtos da cesta básica e a queda de outros produtos, as pessoas acabam não sentindo esses outros produtos porque o que mais impacta na renda delas é essa
primeira parte aqui são os itens de primeira necessidade. E agora a próxima notícia foi uma notícia muito importante, que foi sobre a elevação da nota de crédito no país, como vocês podem ver aqui nessa imagem que saiu na Agência Brasil no dia 26 agora de julho. Mas primeiro, o que significa essa elevação de crédito? Olhando essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, quanto maior a nota, significa que o país tem uma maior chance de não dar calote, de honrar os pagamentos. Então, acima de BB+, transforma o país de categoria de especulação para grau de investimento. E no caso do Brasil, o Brasil saiu de BB para BB+, ou seja, ele ainda continua dentro da classe de especulação. Ele não subiu para a categoria de investimento, até essa, como eu mostrei para vocês lá, de grau médio, mas já é um grau de investimento. E o Brasil ainda continua no grau de especulação. É motivo para comemorar? É motivo para comemorar. Porém, está muito longe de ser bom. Como eu falei para vocês, o Brasil ainda não entrou em grau de investimento. Claro que a reforma da Previdência que ocorreu no governo passado, a reforma tributária que aconteceu nesse, o arcabouço fiscal também, isso ajuda a melhorar a nossa percepção perante os investidores internacionais. Porém, dificilmente a gente vai atingir o grau de investimento com esse governo, que é um governo que todo mundo sabe que não é um governo que busca equilibrar contas, que é um governo que busca gastar menos, como a gente já sabe e já teve experiências anteriores. Então, isso que eu estou falando, inclusive, não somente opinião minha. A própria Fitch, no comunicado da aumento da nota, ela posiciona isso, como vocês podem ver aqui. Eles até colocam aqui, ó, o novo governo esquerdista de Lula defende o afastamento da agenda econômica liberal dos governos anteriores. No entanto, a Fitch espera que o pragmatismo e os freios e contrapesos institucionais mais amplos evitem desvios radicais de macro ou micropolítica. Ou seja, o que a Fitch está querendo dizer aqui? Que embora a gente tenha um governo que não é partidário de redução de gasto público, de políticas menos liberais, a gente ainda tem um Congresso que pode frear esses devaneios do governo. Por isso que a Fitch considerou um aumento de nota. Mas aí vem um ponto que é o que até corrobora com essa análise minha aqui. Eu acredito que o Brasil não deva chegar ao grau de investimento nesse governo. É essa próxima e última notícia que eu quero trazer para vocês aqui, que é a notícia que saiu logo no dia seguinte da publicação do aumento da nota, que foi um aumento do déficit das contas públicas. O próprio governo noticiou, inclusive na Agência Brasil, isso daqui, que o governo central registra maior déficit para junho em 2 anos. E olha só que nem pandemia a gente está. Por isso que, na minha visão, o Brasil não vai se transformar num grau de investimento nesse governo, até porque esse governo é muito claro isso, que ele não tem preocupação com o gasto público e quanto mais Estado, melhor, o que, na minha opinião, é um tremendo erro, um tremendo equívoco. Mas, na verdade, eu, como investidor e como uma pessoa só, não tenho poder e não tenho nem como alterar isso. A minha obrigação aqui com vocês é informar as questões que podem impactar nos nossos investimentos. Mas agora chega de notícias, vamos de fato para as movimentações que eu fiz na carteira do canal agora nesse mês de julho. Antes de falar das movimentações, eu preciso passar para vocês as premissas da carteira, que embora eu já tenha falado isso nos vídeos anteriores, quem ainda não sabe e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, é muito importante eu mostrar quais são as premissas que me fazem montar essa carteira aqui do canal. Bom, a primeira premissa é que o foco dessa carteira é para a aposentadoria. Entenda a aposentadoria como liberdade financeira, carteira para os filhos quando eles chegarem à maioridade ou qualquer outro objetivo que você queira. Então o foco dela sempre vai ser longo prazo. O princípio 2 dela é que os ativos dessa carteira todos devem ser pagadores de proventos ou dividendos. Ou seja, aqui não vai entrar empresas de crescimento, criptomoedas ou ativos de risco. E a terceira premissa é que eu tenho que ter um limite de 10% de valor para cada ativo. Então isso significa que, por exemplo, se eu tiver na carteira uma carteira de 100 mil reais, nenhum dos ativos dela vai poder ter mais de 10 mil dentro da carteira, ou seja, acima de 10% do valor total. Isso devido ao gerenciamento de risco que eu estipulei para essa carteira. Se isso porventura acontecer, ou eu vou ter que vender, ou eu vou ter que aportar nos meses seguintes em outros ativos para poder rebalancear a carteira. A premissa 4 é que 60% dessa carteira vai ser composta por fundos imobiliários, ou seja, são ativos que vão me gerar rendimentos mensais e com mais garantia.
A quinta premissa é que 30% da carteira vão ser com ações pagadoras de dividendos, e aqui é importante frisar que as empresas elas precisam estar pagando dividendos com no máximo pelo menos 3 a 5 anos de forma consistente. E a premissa 6 e última é que eu preciso ter nessa carteira 10% em renda fixa, que pode ser dividido entre títulos públicos ou crédito privado seguro de grandes instituições financeiras sem risco. O objetivo dessa parte aqui é eu ter caixa para usar em oportunidades ou também ganhar com marcação a mercado. E vamos para as movimentações, e esse mês eu sinto que eu vou frustrar algumas pessoas, porque não tem nada de novo, eu apenas apliquei em ativos exatamente para voltar naquela premissa 3 que eu fiz, que eu falei que eu não poderia ter mais de 10% em cada classe, em cada ativo dentro da carteira. E eu estava com alguns ativos muito carregados e ainda tô. Então o objetivo desse mês foi investir em ativos que eu já possuía na carteira para poder reduzir o risco de outras oportunidades que eu vi dentro dos ativos que eu tenho na carteira. Vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, não tem nenhuma análise apurada esse mês, infelizmente, que é referente aos ativos que eu incluí. Eu vou até mostrar para vocês aqui o que eu fiz esse mês. Deixa eu pegar aqui nas ordens, nas boletas. Na verdade, eu vou pegar lá na renda variável e vou mostrar para vocês dentro do Home Broker as movimentações que eu fiz. É só vir aqui em ordens e colocar o período. Pegar desde o início do mês. Ó, como vocês podem ver aqui, essas foram as ordens que eu fiz esse mês. Eu comprei 10 ações de Banco do Brasil a R$ 49,88, 4 HGRU, cota do HGRU a R$ 129,60 e 5 cotas do KNSC. Vocês vão entender o porquê quando eu for mostrar lá no Domo. Exatamente essas compras aqui foram para poder reduzir a porcentagem de outros ativos que eu tinha na carteira. No caso de fundos imobiliários, principalmente o ALZR, e no caso de ações, principalmente por causa da Caixa Seguridade, que estavam acima de 10%, se eu não me engano ainda estão, mas reduziu bastante. E também eu fiz uma compra de Tesouro Selic. Lembro que nos outros meses eu tinha comprado o Tesouro IPCA e também ele deu uma passada da questão de 10% dentro dessa classe, então eu precisava colocar em Tesouro Selic. Eu vou mostrar aqui para vocês na boleta, na ordem, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, eu investi 133,45 no Tesouro Selic, como vocês podem ver aqui. Mas agora vamos para o Domo para eu mostrar como é que está a carteira de uma maneira geral e o quanto que eu recebi de rendimentos no mês de julho. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui na carteira, eu estou com um valor aplicado de R$ 9.186,87, um patrimônio de R$ 9.690, ou seja, estou com uma rentabilidade de 5,48 desde o início, que foi em abril que eu comecei essa carteira. Aqui, de fato, a gente está com uma rentabilidade, a carteira é um pouco menor, inclusive, do que o IFIX. Por que aí vocês podem parar, no mês passado não, mas nesse mês a carteira ficou abaixo do IFIX, porque eu não tenho tantos fundos imobiliários assim, até os ativos que eu tenho na parte de ações fizeram com que a carteira desse uma caída, que é Banco do Brasil e Taesa, que não são empresas de crescimento, então são empresas que não vão fazer com que o meu patrimônio eleve no curto prazo. Então, por isso mesmo que a carteira está desempenhando um pouco menos, inclusive do que o IFIX, como vocês podem ver aqui, está em 9,56, a carteira está 6,30 no geral, o Ibovespa 10,45, o CDI, o que importa também é que a carteira está acima do CDI, então é um ponto interessante também. Aqui a alocação, como vocês podem ver, eu estou bem próximo daquilo que eu quero. Fundos imobiliários 59,25, ações 30,49 e renda fixa parte de 10,26. Está um pouquinho só de diferença aqui, mas nada significativo. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Foi exatamente por isso aqui que eu fiz, porque até o mês passado, Caixa Seguridade estava representando um ponto acima de 10%. Está um pouquinho acima ainda, mas já está dentro do meu gerenciamento de risco. Por isso que eu precisei aumentar e eu escolhi a Banco do Brasil exatamente por causa do preço. Em fundos imobiliários, como vocês podem ver, eu ainda estou com uma porcentagem grande de Aliança do ALZR,
LZR, que eu preciso reduzir. Provavelmente o mês que vem eu vou incluir, ou vou colocar mais fundo imobiliário, ou vou vender não, porque não é o objetivo, mas vou provavelmente ou incluir um fundo novo, ou aumentar novamente algum fundo aqui, para poder reduzir essa contribuição. E veja que eu já estou com os... E aqui mostra também o resultado até da subida do IFIX. Veja só que eu já estou com um resultado positivo em grandes fundos. Olha a parte de fundo de fundos. Quase R$117 de diferença numa aplicação de 430, quase 20% de retorno nesse ativo aqui, porque os fundos de fundos subiram bastante, eles estavam bem desvalorizados. Então eu fiz a compra de HGRU e de KNSC exatamente para poder subir. Talvez eu entre com um pouco de MGFF no mês que vem, se tiver dentro do preço que eu acredito está bom, que eu acho difícil. Mas a ideia é reduzir a alocação de ALZR para poder diminuir a participação dele. Agora vamos para os proventos. Olha só, pessoal, a parte de proventos. Já recebi R$119, esse último mês R$38,36, uma média mensal de R$30, basicamente. Está aumentando, como vocês podem ver aqui, do mês de junho para julho não teve diferença nenhuma, porque não teve, só foi basicamente fundos imobiliários que aumentaram, e como ainda eu apliquei os fundos imobiliários, a compra que eu fiz esse mês ainda não trouxe reflexo, só vai trazer reflexo no próximo mês. Mas está indo devagar e é o que importa, pessoal. É aqui que é o ponto que eu quero trazer para vocês, que é uma carteira de longo prazo. Ela começou em abril, então abril, maio, junho e julho, tem 4 meses só, já tem já teve um retorno de R$81 em termos de proventos, R$80, R$100 de rendimentos. Está começando. O ideal, como vocês viram lá, quem não assistiu, assista o primeiro vídeo dessa série, que eu falo que a aplicação de R$1.500 por mês é o que eu pretendo fazer até o final, até uns 15 a 20 anos, para eu chegar a ter R$1 milhão nessa carteira. Então o foco é esse, e como eu falei para vocês, pode ser que tenha frustrado algumas pessoas, porque eu não tive nenhuma inclusão de ativo novo, foi apenas um rebalanceamento. E aqui o que importa para vocês é mostrar que investimento não é para ser divertido. Investimento é para você pegar o seu dinheiro do trabalho, abrir o home broker uma vez no mês. Vocês viram lá, eu fiz a compra no dia 5 e não abri mais o home broker. Comprei e tô gravando agora no final mostrando para vocês. E aqui também tem um outro ponto importante, que eu falo para vocês, tomem cuidado ao seguir essa carteira, porque o que eu tô mostrando hoje foi o que eu fiz no dia 5, ou seja, há quase um mês atrás. Muita coisa mudou de lá para cá. E aí até um dos pontos que, para quem for aluno da mentoria, vai saber essas movimentações no dia que eu fizer lá no grupo do Facebook. Então, por isso que é mais um bônus para quem está fazendo a mentoria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem tem vídeo novo no canal, tá bom? Aquele abraço!